Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Luiz e vamos dar continuidade no nosso curso de Código de Defesa do Consumidor. A gente vem tratando sobre essa responsabilidade do corretor de imóveis, a gente está nessas últimas aulas, a gente vem buscando focar bastante nessa relação do corretor de imóveis quanto à sua responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor. Também a gente viu ali sobre as informações que são prestadas e à luz também do Código Civil. E a gente está tratando aqui na aplicação de cada responsabilidade, tanto no Código Civil quanto no Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente vem agora para a fase contratual, onde as responsabilidades do corretor elas são ainda maiores, tá? Porque o alcance protetivo da lei consumerista, ela se aplica ainda mais quando há um contrato realmente firmado, tá? O legislador, na hora de fazer esse Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma proteção ao consumidor, que também é um contratante, tá? Para esse importante sistema protetivo nos contratos, tá? Então, o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele traz bastante informação, bastante defesa do consumidor nos contratos, então cláusulas contratuais, então tudo isso, o Código de Defesa do Consumidor, o legislador, ele protege bastante o consumidor, até mesmo na necessidade de nulidade de qualquer tipo de cláusula, tá? Que possam ali refletir um desequilíbrio entre a relação de consumo, né? Quando há uma vantagem muito excessiva em relação aos direitos do consumidor. Então, se tiver ali uma cláusula que traga muito excesso a este consumidor, essa cláusula ela pode ser considerada nula, tá bom? Então, se o corretor ele impõe, por exemplo, no contrato, uma cláusula que garante o pagamento da comissão, independentemente da efetiva realização do negócio, então, ó, está lá no contrato de corretagem entre o corretor de imóveis e o proprietário do imóvel que está buscando vender, que o corretor ele receberá a comissão dele, independente da venda, da efetivação deste negócio. Então, neste caso, também, outra cláusula que impede ou reduz, né, a sua responsabilidade, ou ainda vincula a corretagem com a contratação automática de outros serviços. Existe ali uma vendinha casada velada neste contrato. Então, todas essas cláusulas que trazem uma vantagem excessiva, né, uma cláusula que prevê o pagamento de corretagem se não fizeram o negócio. Então, essa é uma cláusula que pode ser, sim, considerada nula, né? Uma cláusula que, além da corretagem, coloca ali outros contratos, né? Então, tudo isso não pode, são cláusulas que não podem estar nesse contrato e o Código de Defesa do Consumidor, ele protege o consumidor neste tipo de abusividade que o corretor, né, nesse contrato pode aplicar. Se o corretor ele se valer da publicidade enganosa, por exemplo, deverá realizar uma contrapropaganda, né, pelos mesmos meios de comunicação que ele utilizou. Então, se ele, por exemplo, o corretor de imóveis, ele faz uma propaganda tratando ali de uma forma de prestação de serviços e depois identifica que essa propaganda ela é enganosa, ele deverá, por esses mesmos meios, né, que ele fez, então se ele divulgou na internet, na televisão, nesses mesmos meios ele deverá fazer aquela contrapropaganda, falando qual que é a realidade dos fatos, tá? Além de ser compelido a cumprir aquilo que ofertou. Então, ele também pode ser obrigado a cumprir aquilo que ele havia ofertado na sua propaganda, tá bom? A qualquer consumidor que tenha tomado conhecimento daquela publicidade. Então, se aquela publicidade chegou a ser veiculada e algum consumidor ficou sabendo e contratou o seu serviço, também poderá obrigar este corretor a cumprir aquilo que está ofertado, tá? Então, vamos imaginar que uma imobiliária ela anuncia que fará uma corretagem sem custos. Então, ela anunciou na internet que fará uma corretagem sem custos. E aí, o contratante, neste caso, ele contrata o serviço achando que não vai ter nenhum custo. Ele vai pegar esse imobiliário para fazer toda a administração sem custo algum para ele, tá? Mas, no contrato dessa prestação de serviço, tem lá uma cláusula impondo o consumidor de pagar qualquer valor. Então, falou que não haveria custo algum, mas lá no contrato há os valores a serem pagos, tá? Então, essa cláusula, ela é nula porque ela fere a oferta anunciada. Então, ela está diferente da oferta que lhe foi anunciada. O consumidor, ele contratou aquele serviço porque foi informado que não haveria custo algum, mas no momento de assinar o contrato, verifica que tem custos. Então, essa cláusula que demonstra esses custos, ela pode ser considerada uma cláusula nula, tá?
Então, ainda, sob este aspecto da responsabilidade civil, o corretor responde pelos vícios do serviço. Então, todo serviço que é prestado pelo corretor, ele vai responder por estes vícios na prestação do serviço, tá? Seja na qualidade, seja na quantidade, que é o que está previsto lá no artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Olha lá. Artigo 20. O fornecedor de serviços, e aí neste caso o fornecedor de serviços é o corretor de imóveis, responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, ou seja, da diferença com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária. Então está diferente da propaganda que foi veiculada, podendo o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha. Então o consumidor que vai escolher quais dessas opções ele deverá obrigar aquele prestador de serviço a fazer. Pode ser a reexecução dos serviços, sem nenhum custo adicional e quando cabível. Então, se é possível reexecutar o serviço, reexecute sem custo algum. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Então, devolver aqueles valores que foram pagos e, se houver ainda perdas e danos, o consumidor poderá buscar na justiça essas perdas e danos sem haver ali a interferência desses valores pagos. Esses valores pagos foram devido àquela prestação. Ou ainda o abatimento proporcional do preço. Então, se dá um desconto por aquele defeito na prestação do serviço. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula. A gente finaliza aqui essa questão da aplicação quanto ao Código de Defesa do Consumidor e ao Código Civil na responsabilidade do corretor de imóveis. E eu fico aqui aguardando vocês para a nossa próxima aula. Até lá!